Bom, então, dando continuidade, o Matheus de Oliveira Saldanha vai apresentar seu trabalho, orientado pelo professor Ricardo Custódio, co-orientado pelo professor Alexandre Giron, e compondo a banca temos Gustavo Zambonin e a professora Thaís Dalino. Custódio, assumes a condução depois, certo? Sim, eu assumo sim, sem problema. Matheus, podes iniciar. Beleza. Tá, então eu vou apresentar um trabalho que é sobre o protocolo Acme pós-Quant. Na apresentação a gente vai dar uma olhada então na introdução, né, no principal parte da motivação do trabalho. A gente vai também ver um pouco sobre o protocolo Acme de maneira mais geral, as implementações que foram feitas durante o trabalho, os resultados obtidos, algumas considerações finais de trabalhos futuros e, por fim, os agradecimentos. Então, iniciando pela introdução, a principal motivação do trabalho foi o fato de que, atualmente, a principal forma de comunicação e o principal meio de troca de informação é a internet. E, por conta disso, algumas propriedades precisam ser garantidas, como a integridade, sigilo e autenticidade, para que a troca de informação, seja de uma forma segura. Um dos principais protocolos utilizados, principalmente para navegar na web, é o HTTP, que todo usuário comum utiliza. E a partir dele, alguns anos atrás, surgiu então o protocolo HTTPS, que inicialmente era mais para algumas aplicações bem específicas, como transações bancárias, para garantir a segurança nessa troca de informações, mas atualmente ele é utilizado assim, por qualquer usuário comum que queira navegar na web para acessar qualquer domínio. Esse protocolo HTTPS, ele garante algumas coisas, como ele verifica a integridade dos dados, ele oferece confidencialidade e garante também a autenticação dos mesmos. Para a integridade, o principal mecanismo que ele utiliza são os resumos criptográficos, né, que são funções hash criptográficas, além de outros artifícios, mas esse é o principal para garantir a integridade. Para confidencialidade, ele usa principalmente da cifragem, então ele basicamente transforma texto plano em texto cifrado. Isso serve para apenas quem possui permissão para poder ler os dados, de fato consegue ler. E, por fim, a autenticação, que é o que mais nos importa nesse caso, que serve para basicamente garantir que quem enviou a informação é realmente quem diz ser. Então, isso é garantido principalmente por esses dois conceitos, né, os certificados e as assinaturas digitais. E isso requer uma infraestrutura bem grande e complexa, que usualmente é chamada de infraestrutura de chaves públicas, onde existem diversas entidades nesse processo, onde as autoridades certificadoras emitem certificados digitais para outras autoridades certificadoras e assim cria-se uma cadeia de autoridades certificadoras, onde, por fim, chega nas autoridades certificadoras finais, as quais emitem os certificados para os usuários finais que querem, por exemplo, instalar um certificado digital no seu site que está sendo desenvolvido, ou alguma coisa nesse sentido. É nesse âmbito que surge o protocolo Acme. O protocolo Acme, ele basicamente serve para automatizar esse ciclo de vida de certificado. Então, operações como emissão, renovação, revogação de certificados, o protocolo Acme ele consegue automatizar. Isso é muito bom principalmente para deixar mais rápido esse processo, que ele é bem mecânico, além de que diminui muito a quantidade de erros humanos, como esquecer, por exemplo, de renovar um certificado que está quase expirando, ou de botar algum dado incorreto no certificado, e isso é muito bom. Alguns resultados bem expressivos, que foi feita uma pesquisa, quando o protocolo Acme foi publicado em 2016, até 2018, o ano dessa publicação dessa pesquisa, o número de sites que começou a utilizar HTTPS pulou de 40% para 80%, então ele facilitou muito essa vida das pessoas que têm que emitir certificados digitais, deixando muito mais fácil. Além de ele também ter uma própria autoridade certificadora que emite certificados de graça, também é outro quesito que facilitou bastante. Outra principal motivação desse trabalho foi o desenvolvimento
da criptografia pós-quântica que está sendo desenvolvida atualmente. A criptografia pós-quântica, basicamente, é o desenvolvimento da criptografia em meio ao desenvolvimento de computadores quânticos, porque os computadores quânticos eles funcionam de uma maneira diferente dos computadores clássicos atuais que a gente usa no dia a dia, e a partir de algumas propriedades da mecânica quântica, principalmente como a superposição e interferência, ele consegue tornar viável alguns algoritmos que nos computadores clássicos não são viáveis de serem aplicados, que demoram um tempo exponencial para realizar. Então, um bem clássico e um dos mais famosos é o algoritmo de Shor, que realiza a fatoração em números primos em tempo polinomial num computador quântico. E isso é muito bom, cria um risco grande a criptografia atual que a gente tem, principalmente para esquemas criptográficos como o RSA, que é baseado nisso, em fatoração em primos. E dessa forma surge, então, o desenvolvimento da criptografia pós-quântica, que são o desenvolvimento de algoritmos criptográficos implementados em computadores clássicos usuais, mas que a base matemática por trás ela tende a ser segura a computadores quânticos e as propriedades que eles podem se aproveitar. Então, essa foi a motivação. A gente vai dar uma olhada agora no protocolo ACME, um pouco como é que ele funciona. Então, a principal ideia do trabalho é integrar esses algoritmos pós-quânticos ao protocolo ACME e dessa forma atualizando ele e deixando ele seguro no mundo assim quântico. Alguns dos principais componentes do protocolo ACME que a gente vai ver é o nonce, que é basicamente um número aleatório gerado para ser utilizado uma vez só. Ele serve basicamente para dizer que uma certa operação está acontecendo naquele momento. O token é basicamente um conjunto de caracteres. A gente vai dar uma olhada mais ou menos como ele é aplicado no protocolo. O desafio ou os desafios, eles servem para o cliente ACME provar a posse de um domínio, assim, de um site, para o servidor ACME. Aí, o cliente e o servidor ACME são as entidades, né? O cliente é como se fosse a pessoa que está desenvolvendo um site e quer ter o seu certificado, e então ela utiliza um cliente ACME, e o servidor ACME seria como se fosse a autoridade certificadora, a qual vai gerar esse certificado e entregar para o cliente. O par-chave da conta serve para cifrar as mensagens que são trocadas entre cliente e servidor e também para gerar o certificado digital no final. Todas as mensagens entre cliente e servidor são cifradas. Então, o primeiro passo do protocolo é a autenticação, serve para estabelecer então esse vínculo de confiança entre o servidor e o cliente. Como que ele funciona? Tem três principais etapas, que são a geração do nonce, a geração do par de chaves e, por fim, né, a criação da conta, que é esse vínculo. Aqui a gente pode ver numa figura mais ou menos como é que funciona. Então, o cliente ACME ele vai mandar uma requisição GET, FTP GET, para o endereço directory do servidor ACME, que já é previamente conhecido, e dessa forma o servidor ACME vai responder ele com vários endereços para diversas operações, como, nesse caso, o endereço para new nonce, que é onde o cliente vai requisitar um novo nonce. Depois de requisitar, o servidor entrega para ele na resposta 2 ali, e localmente o servidor, o cliente ACME vai gerar o seu par de chaves. E por fim, para criar a conta, o cliente vai assinar esse nonce que ele recebeu com a chave privada e vai mandar tanto o nonce assinado quanto a chave pública para o servidor ACME. Dessa forma, o servidor pode verificar que o cliente possui o par de chaves, respondendo que, nesse caso, se deu tudo certo, né? Que deu tudo certo. Após esse primeiro passo, a gente tem então o desafio ACME. Nessa versão 2 do protocolo, que é a mais atual, a gente tem dois desafios, o HTTP e o DNS. A gente vai dar uma olhada mais ou menos como é que eles funcionam, são bem parecidos. O HTTP recebe esse nome desse desafio por causa do protocolo HTTP, que é o que ele utiliza. Então, o cliente ele vai fazer um pedido de new order, que seria um novo certificado para o servidor. O servidor vai responder com possíveis desafios, e cada desafio vai ter um token, que é esse sequência de caracteres. Por exemplo, um dos desafios pode ser esse desafio HTTP. O cliente, então, para realizar esse desafio, ele pega esse token e também a sua chave pública e coloca num certo endereço do qual o servidor pediu para ele colocar. Então, o servidor vai dar um domínio, ele vai colocar nesse domínio o token com a sua chave pública. Após fazer isso, ele vai
notificar o servidor que o servidor pode validar que ele vai encontrar a resposta que ele espera. Então, como é que o servidor valida? Ele vai construir esse endereço, esse URL, baseado no token que ele mesmo enviou, ver se ele é informado, se ele consegue acessar, vai realizar um GET nesse endereço e vai receber de volta, se tiver tudo certo, a chave de autorização, que é essa chave pública do cliente concatenada com o token. Se bater com o que o servidor tem, então o cliente conseguiu provar que ele tem a posse daquele domínio. Aqui a gente consegue ver de uma forma mais visual como é que isso funciona. Então, o cliente vai fazer um pedido de new order ou new authorization, que seria quando tu quer fazer esse desafio, mas não quer necessariamente já pedir o certificado direto. Então, o cliente vai fazer esse pedido, vai fazer a troca de mensagem necessária, que a gente viu ali, e ele vai colocar esse token e a impressão digital da chave pública, que é uma pequena parte da chave pública, concatenados nesse domínio que o servidor mandou para ele. Depois de fazer isso, vai notificar o servidor, e então o servidor vai recuperar o que ele recebeu de resposta do GET e vai validar as informações como a gente viu. Já o desafio DNS é bem similar. Os primeiros dois passos a gente pode ver ali que são iguais, só que a diferença é o protocolo que ele usa e os passos seguintes. Então, ele utiliza o protocolo DNS, que, nesse caso, o cliente ele vai criar um registro TXT nesse serviço DNS, e nesse registro TXT vai possuir esse token e também aquela parte da chave pública. Depois disso, vai notificar o servidor que está tudo certo. Então, o servidor Acme, então o servidor Acme vai consultar o serviço DNS procurando por esse registro TXT. E encontrando, ele vai validar. Ele consulta o registro TXT com esse nome de domínio que o cliente quer mostrar que tem posse. E então o servidor vai verificar se o registro TXT contém o que ele espera, né, que é o token e a chave pública. Aqui a gente pode ver também como é que funciona. Depois de fazer ali o primeiro passo, então o cliente vai fazer essa criação desse registro no sistema DNS, que é acordado entre os dois, qual é esse sistema. Vai colocar nesse registro o resumo criptográfico do token concatenado com essa parte da chave pública, que é a impressão digital. Vai notificar o servidor que ele pode validar as informações e então o servidor vai recuperar e validar. Esses são os desafios que tem nessa versão. Após isso, então, pode acontecer a emissão do certificado por parte do cliente, né? Ele pode fazer esse pedido. Como que isso funciona? Depois de fazer os primeiros passos ali, então, ele vai fazer o pedido de requisição no post new order, depois ele vai realizar o desafio, então, até o quarto passo ali é a realização do desafio. Depois disso, ele vai mandar um post de novo para o servidor, verificando se o status do desafio está como válido, se o servidor conseguiu validar. Se tiver tudo certo, o servidor vai dar essa resposta para ele e o cliente então pode fazer esse pedido de CSR, que é um pedido de certificado, para o endereço finalize, que ele já recebeu antes lá no primeiro passo de get directory do servidor. Vai mandar esse CSR para esse endereço, o servidor vai gerar o certificado e vai mandar um link onde o cliente pode baixar. O cliente vai mandar então de novo, novamente um post, só que agora para esse link para baixar o certificado e como resposta vai receber o certificado por parte do servidor. Então, analisando o protocolo Acme, a gente consegue perceber que, em relação aos algoritmos de assinatura, tanto na troca de mensagens quanto na emissão de certificados, eles podem ser quaisquer desde que sejam válidos, né? Ele não é restrito a um conjunto de algoritmos. Isso facilita bastante a gente modificar o protocolo e simplesmente adicionar novos algoritmos, que no nosso caso são esses pós-quânticos que a gente quer integrar. Então, como que funcionou essa implementação? A implementação a gente considerou principalmente a simplicidade e a compatibilidade entre as implementações de cliente e servidor. Primeiramente, a gente deu uma olhada nas implementações de servidor, porque elas são bem mais restritas, tem muito menos, e foi escolhido o Pebble porque ela é bem específica para o nosso caso. Ela é simples e feita para teste e prototipagem, que é o intuito. Após isso, então, a gente escolheu o cliente, a gente escolheu o Lego, porque ele é em Go, a mesma linguagem de programação utilizada pelo servidor. E isso faz com que a compatibilidade entre os dois seja muito maior e menos retrabalho seja feito. Então, escolhido esses dois, a gente também decidiu utilizar a LibOQS, que é uma biblioteca da Open Quantum Safe, um projeto de algoritmos pós-quânticos de código aberto.
ela é originalmente feita em C, porém ela também tem bindings para outras linguagens como Go. E isso facilitou muito a integração, porque ela se responsabiliza por toda essa parte de implementação dos algoritmos. Quais algoritmos que a gente decidiu integrar? A gente decidiu integrar os finalistas da terceira rodada de padronização do NIST, que ainda está acontecendo. Então, esses 3 finalistas são o Falcon, Dilithium e Rainbow, mas a gente também decidiu integrar o Sphinx Plus, porque, apesar de ele não ser um finalista, ele é um candidato, ele é bastante utilizado em questões de sistemas embarcados e IoT, e a gente achou interessante os possíveis resultados que ele fosse trazer. Além disso, para cada algoritmo desses, a gente tem 2 variações em nível de segurança. Então, por exemplo, o Dilithium, a gente tem o Dilithium 5, que é o maior nível de segurança dele, e o Dilithium 2, que é o menor. Então, por fim, a gente fez a integração em 4 projetos com essas bindings da BioQS. No cliente, servidor Acme, na biblioteca padrão do Go e na biblioteca de JSONs, que são as mensagens que são trocadas entre cliente e servidor. Por isso que a gente teve que modificar. A gente modificou principalmente a biblioteca padrão do Go e a partir dessa biblioteca modificada, a gente integrou essas modificações nos outros projetos. Algumas implementações que a gente fez. Aqui é a estrutura de chave pública na biblioteca padrão do Go, utilizando a LibreQS. Então, ela simplesmente possui o nome do algoritmo que a gente quer e os bytes que representam a chave pública. Além disso, a gente tem a chave privada, que possui a chave pública na sua estrutura, e o assinador, que nesse caso desses algoritmos é a única coisa que a LibreQS disponibiliza para a gente. Eles não podem cifrar e decifrar, por exemplo. A função para verificar uma assinatura, como que ela funciona? É bem simples, a gente inicializa um verificador, que é uma estrutura signature, e a partir dela a gente chama o método verify da própria LibreQS e deixa a responsabilidade da verificação por ela, passando apenas os dados, a assinatura e os bytes da chave pública. Para fazer a assinatura em si, a gente também deixa toda a responsabilidade pela LibreQS, então a gente simplesmente chama o próprio método sign, passando as informações que a gente quer assinar, isso, claro, utilizando a nossa chave pública previamente instancializada. E aqui é onde a gente gera o par de chaves. A gente gera inicializando uma estrutura signature, que vai gerar o par de chaves ali, e ela vai retornar os bytes da chave pública, e dessa forma a gente cria a nossa estrutura de chave privada, que tem um nome do algoritmo, os bytes da chave pública, e a estrutura signer, que é o que vai ser usado para assinar e verificar assinaturas. Além disso, a gente também tem os resultados e testes que a gente fez. Esses resultados e testes foram incluídos algoritmos clássicos, como RSA e SDCA, para questão de comparação. Para cada teste, a gente realizou 1000 iterações, medindo o tempo de execução, os bytes alocados e a quantidade de alocações feitas por teste. Então, o conjunto de testes inclui uma recuperação de certificado digital, uma requisição de novo certificado, que é uma new order lá no Acme, geração do par de chaves criptográficas, geração de uma CSR, codificação do formato de chaves para o formato PEN, que é o utilizado, e a conversão do certificado digital em formato PEN para as estruturas em Go. E também a realização do desafio HTTP. Resumindo o resultado dos testes, a gente tem 2 principais gráficos. A gente decidiu escolher os principais representantes de cada algoritmo. Então, o Dilithium, a gente tem o Dilithium 2AS, uma variação dele, o EC256, o Dilithium 2 Sphinx plus Haraka, que é um dos hashes utilizados. Então, a gente tem o Haraka, o SHA e o Shake, mas o Haraka foi o melhor representante. A gente tem o RSA 2048, o Rainbow 1 Classic e o Falcon 512. Nos resultados finais que a gente vai ver agora, então a gente tem como o algoritmo base, o EC256, todos os resultados foram normalizados em relação aos resultados deste. E a gente vai dar uma olhada como é que funciona o gráfico. Aqui a gente tem o primeiro gráfico, que é o tempo médio de execução de todos os testes por esses algoritmos. Então, no eixo horizontal a gente tem os algoritmos, no eixo vertical o tempo de execução relativo ao EC256. Então, a gente pode ver que o Dilithium 2 e o Dilithium 2AS estão muito próximos do EC256, tendo bons tempos de resultado em média. Depois a gente já tem um salto bem grande quando a gente fala do Sphinx Haraka, com mais de 8 vezes o EC256, mas ainda assim é bom em relação aos piores. E o
Falcon 512 também é quase o dobro do Sphinx, mas ainda assim mantém um nível aceitável. Já o Rainbow e o RSA 2048 têm tempos muito maiores de execução em média. A gente pode ver isso tanto pelo tamanho de chaves, né, quanto pelo próprio algoritmo, que são muito. E aqui é a média de bytes alocados por teste por esses algoritmos. A gente vê que esse 56 é sempre o menor, né? Então é utilizado como base. E o Falcon agora nesse teste ele teve resultados melhores, tendo a segunda posição. Então ele é menos de uma vez e meia o tempo de execução, quer dizer, a quantidade de bytes alocados do EC56. Já o Sphinx, quer dizer, o Dilithium, os dois Dilithiums, também tem bytes alocados bem baixos, assim como o Sphinx. Então, esses quatro, eles têm um nível ainda muito bom e próximo de bytes alocados. Já o Rainbow e o RSA, a gente consegue ver que tem números bem superiores e não sendo muito bons para esse tipo de aplicação. Algumas considerações finais e trabalhos futuros que a gente enxergou. Considerações finais, então, resumindo o trabalho, o protocolo Atom precisa ser atualizado nessa questão de computadores quânticos e integrados com algoritmos pós-quânticos para continuar sendo seguro. Foram feitas apenas mudanças necessárias nas implementações. O protocolo em si, as especificações do protocolo na RFC não restringem o uso de novos algoritmos. E a gente também fez testes de desempenho utilizando tanto os algoritmos integrados quanto os clássicos. Como trabalhos futuros, duas principais aplicações foram analisadas. A primeira é que a LibOQS, ela como uma biblioteca genérica para esses algoritmos, ela empacota todos eles. Dessa forma, o desempenho de cada um especificamente ele tende a cair. Então, um possível novo trabalho seria integrar cada um desses algoritmos na própria linguagem Go diretamente e dessa forma realizar os testes de novo e medir o desempenho com os algoritmos implementados diretamente na linguagem. E outro trabalho futuro interessante seria a integração com algoritmos de criptografia pós-quântica híbrida. Os que a gente integrou são pós-quânticos puros, então são só pós-quânticos. Os híbridos geralmente são a combinação de um pós-quântico com um clássico. E, enfim, com essa Boa tarde, Matheus. Boa tarde. Oi? Continua, Matheus, continua. Foi alguém que interferiu. Aí, a criptografia pós-quântica híbrida, então a integração desses dois, e um novo trabalho poderia ser a integração com esses novos algoritmos. E por fim, os agradecimentos. Queria agradecer só a minha banca, os orientadores, os amigos e é isso. Obrigado, Matheus. São 24 minutos, né? Então tá, muito obrigado aí. Vou passar então a palavra para os membros da banca, né? Nós temos dois membros, a Thaís, que é professora do INE. Muito obrigado, Thaís, por participar, e também o Gustavo Zambonin, né, que é doutorando hoje na Universidade de Ottawa. Muito obrigado também por ter aceito, né, participar aí da banca do Matheus. Como de praxe, vou passar primeiro aos membros mais externos, né? E o mais longe agora é o Canadá, né? Então vamos passar a palavra para o Gustavo Zambonin primeiro, e depois para a Thaís. Gustavo, por favor. Obrigado, professor. Bom, obrigado, Matheus, pelo convite. Gostei bastante. O tema, né, muito promissor, muito legal, assim, a agilidade criptográfica do protocolo que está sendo tão utilizado, né? O Let's Encrypt está fazendo um excelente trabalho, fazendo a difusão de certificados SSL por aí. Então, muito interessante. Tem vários pontos, mas eu sei que o tempo é curto e também vou ter que deixar o resto do pessoal falar. Então, eu vou passar por cima de alguns comentários. Eu vou te mandar um PDF com anotações, né? O texto ele está um pouco complicado de ler por causa dos excertos de código, então é algo que dá para ser visto, né? Talvez seja arrumado. Tu botou no teu slide o teu link do GitHub, né? Que é algo que pode ser feito no TCC. Mas isso são questões de organização e depois eu vou discutir também em outro momento. Uma pergunta que eu queria fazer é aqueles gráficos que tu mostrou, uma média simples, né? Então, eu queria levantar essa questão de, tu falou que tu fez uma média e, por exemplo, o meu mestrado foi no Rainbow, né? Então,
eu tenho um certo conhecimento sobre como os algoritmos funcionam separadamente. Eu sei que a geração de chaves ela é extremamente lenta, em compensação, a assinatura e a verificação são extremamente rápidas. E eu acho que esse teu gráfico poderia, suponhamos que a geração de chaves fosse obscenamente devagar, enquanto que a verificação e a assinatura fosse muito rápida, o teu gráfico não poderia suprimir essa conclusão, né? Talvez não seria interessante realmente mostrar os dados separados. Sim, concordo. Uma visão geral do protocolo, assim, de todos os testes, ele, de alguma forma, teria que passar por todos, né? Mas eu acho que o gráfico, de certa forma, deixa um viés nesse quesito de seria muito lento em uma parte só. Certo. E sobre também os algoritmos, acho que tu falou anteriormente, o critério de escolha, pelo menos para esse gráfico, né, foi simplesmente a performance. Então, dentre todos os Sphinx, que eu sei que são muitos, tu escolheu o melhor, é isso? Isso, exatamente. Tá. Por que tu escolheu, então, dois de Lithium, que são bem parecidos? É porque eles não são. Os outros eles geralmente eles mudam só pelo nível de segurança. E esse daí já é uma variação, já varia muito mais do que só, por exemplo, tamanho de chave. Entendi. Tá. E, bom, e das alocações, se tu for no teu outro gráfico, tem um artefato meio estranho que eu acho que no texto também aparece. É coincidência o RSA e o Rainbow eles terem exatamente o mesmo número de bytes alocados? Sim, coincidência. Mas eles, em quase todos os testes, é bem parecido a maioria dos resultados, assim. Uhum. Tá. É bom, isso é uma crítica que eu levantei no TCC, que os números são estranhos, né? Os números são muito homogêneos. Aí tu fala que talvez seja por causa da implementação da lib ou Isso. QoS. Mas, enfim, isso é uma coisa que teria que ser discutida no texto, né? Nessa simplificação do gráfico não leva em conta. Mas, ok. Realmente, eu vou só fazer essa pergunta, esse comentário por causa do tempo, mas queria agradecer novamente, né? Um trabalho muito legal, muito divertido. Acho que tu gostou bastante de fazer a implementação. Espero que tu tenha gostado. Mexeu até na Standard Lib da Golang, né? Achei bem legal mesmo. A implementação está bem interessante. Então, parabéns pelo TCC. E eu acho que é isso. Por favor, professor ou professora, se quiserem falar. É isso. Obrigado, Gustavo. Ficamos contentes aí, né, que você tenha ficado contente com o trabalho, tá? Vamos passar então a palavra para a Thaís, e depois da Thaís o Alexandre pode também falar aí, né, gente assumir, porque você faz parte do trabalho aí, né? Por favor, Thaís. Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tudo certinho? Perfeitamente Perfeito. bem. Perfeito. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Matheus pelo convite. Eu achei que você fez um trabalho excelente, você explicou e você detalhou muito bem o que foi feito, inclusive atendeu algumas sugestões e melhorias que tinham feitas lá no TCC1, né? Eu achei que o trabalho ficou bem completo. Gostei também da sua apresentação, ela foi muito clara. A princípio, quando eu peguei o arquivo do TCC, eu fiquei um pouco assustada com o tamanho, né? O arquivo tinha 280 páginas, mas talvez uma coisa a se levar em consideração foi o comentário do Gustavo, né? O que ocupou boa parte foi código, e bastante código no TCC. Eu tenho algumas sugestões sobre texto que eu envio depois por e-mail, e eu tenho algumas perguntas aqui. No texto, quando você está falando do protocolo Acme, você apresentou duas formas de desafio, né? O HTTP e o DNS. E você comentou que o desafio do DNS ele é mais difícil de configurar do que o do HTTP, mas que o DNS ele pode ser usado em cenários que o HTTP não pode. Que cenários que seriam esses? Então, alguns cenários do tipo, o DNS é mais fácil de configurar, é mais difícil de configurar, mas consigo implementar em cenários, por exemplo, utilizando outro serviço DNS na qual aquele endereço HTTP não é reconhecido. Acho que é o exemplo mais claro. Ah, tá certo. Então, existem situações em que é mais vantajoso usar o DNS, mesmo que ele seja mais complexo de configurar. Sim, ele é menos comum. Na maioria dos casos que eu vejo é o HTTP mesmo que é utilizado, mas tem casos para ele, sim. Ok, entendi.
E sobre implementação e testes, eu fiquei surpresa com o desempenho dos algoritmos pós-quânticos, né? Especialmente ali do Delithium. Vocês esperavam esses resultados assim tão competitivos dos algoritmos pós-quânticos ou vocês acharam que ia ser pior do que o resultado que vocês conseguiram? Olha, antes de fazer os testes, eu esperava que fosse bem, assim, inferior na questão dos resultados, mas alguns deles me surpreenderam positivamente e outros não, como o Rainbow, a maioria dos testes deles teve um desempenho ruim, mas eu fiquei bem surpreso, principalmente com o Sphinx o Sphinx, Dilithium e o Falcon, que tiveram ótimos resultados em alguns testes. Exato. E falando desses resultados, foi extremamente interessante ver essas comparações que vocês fizeram. Aquilo que o Gustavo comentou, né, de separar por tempo de geração de chaves, verificação de assinaturas, etc., isso é algo importante, porque dependendo da aplicação, chave, claro, você gera lá uma vez, mas você vai fazer muita verificação de assinatura, então, dependendo da aplicação, é interessante, né? E uma outra coisa, um outro gráfico que eu acho que seria útil, né, para fazer essa comparação seria, por exemplo, fixar um certo nível de segurança e para aquele nível de segurança ver o que acontece, né, com bytes alocados, tempo de execução e etc. Porque talvez algumas aplicações elas estão interessadas em um certo nível de segurança e daí gostariam de poder escolher o método de acordo com esse nível, né? Então, talvez seja um gráfico interessante aí para vocês fazerem. Bom, eu vou parar por aqui. Eu gostaria de agradecer muito o convite e parabenizar mais uma vez pelo trabalho. Obrigado. Obrigado, Thaís. Então, Alexandre, por favor. Rapidamente, então, para concluir, obrigado por me convidar para participar de ser orientador, foi uma experiência legal. Fizesse um ótimo trabalho, na minha opinião, né? Tudo bem que sou meio complicado julgar, né? Mas enfim, eu achei que foi bem interessante, foi evoluindo aos poucos. Eu acho que são também comentários válidos da banca para arrumar o texto, acho que é importante. Achei a apresentação também muito clara, muito bem didática, eu gostei bastante. Então acho que é só mais parabenizar mesmo e acho que é isso. Obrigado. Alexandre, eu queria que comentasse um pouquinho sobre a relação do teu trabalho de doutorado com o trabalho do Matheus, só para o pessoal assim, ter uma noção dessa cooperação, né? Entre alunos de TCC, mestrado, doutorado, então é uma coisa interessante. Sim, pode comentar um pouquinho? Sim, obrigado. O meu trabalho, então, ele é relacionado à análise, à adoção de criptografia pós-quântica, focando um pouco mais no híbrido também, mas nesses protocolos. Então, eu particularmente estudo bastante o protocolo TLS, no uso de criptografia pós-quântica nesse protocolo. Estou estudando também o SSH. E também tem esse trabalho em conjunto, né, com o objetivo de difundir o uso da criptografia pós-quântica em vários protocolos diferentes, e daí surgiu essa oportunidade do Acme, que se encaixou no TCC do Matheus. Achei que um detalhe que eu esqueci de comentar é que ele trabalhou bastante, por mais que o algoritmo já estava, entre aspas, pronto, o trabalho de integração é um trabalho bem complicado, porque ele envolve vários repositórios diferentes, cliente, servidor, o biblioteca de assinatura para o JSON, essas coisas, né? Então são um trabalho bem complexo de ter que entender vários códigos diferentes. Então, realmente foi bem interessante. E a questão do híbrido, só para fechar. O híbrido ficou de trabalhos futuros, né? Eu acho que é importante o híbrido em relação à adoção de uma maneira prática, né? O impacto do híbrido, do uso prático, porque ele tem essas vantagens da confiança. Né? Inclusive, só um último detalhe, o Rainbow foi testado previamente a descoberta que foi recente de que ele foi quebrado. Né? Então, essas descobertas que podem surgir, né? O uso da criptografia híbrida, ela ameniza a situação, uma vez que você estaria utilizando 2 algoritmos e não apenas um. Né? E um algoritmo é mais confiável por ter mais tempo de escrutínio e mais tempo de pesquisa. Enfim, então esse seria um próximo passo interessante para a adoção prática desses resultados. Né? Então, obrigado, Alexandre. Alguém aí da plateia quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Ninguém? Então, gostaria então de agradecer o Matheus, né? Queria dizer que o Matheus foi uma experiência, foi um aluno bastante, foi muita felicidade de tê-lo aqui no grupo, né? Trabalhando conosco. Então ele realmente foi sempre muito dedicado. Pegou um trabalho, né? Que para nós era um desafio, né?
E é um dos protocolos que nós estamos aí adaptando, né, para o mundo pós-quântico, né? Existem outros protocolos, mas o Matheus aí realmente nos ajudou nesse trabalho que é muito importante para nós, que é para tornar a internet mais segura, né, e pós-quântica, né? Então, obrigado, Matheus, tá? Eu espero que você um dia retorne para a universidade. Eu sei que tu está indo para uma empresa, né? Espero que um dia tu retorne, porque eu acho que o futuro, né, fazer um mestrado, doutorado, acho que o futuro é muito bom, né? Tá certo? Então, você tem bastante capacidade e bastante aptidão, né, para continuar os estudos, né? Tá certo? Muito obrigado, Matheus. Obrigado a todos da banca. Devolvo a palavra para o Cirlac. Bom, então, também parabenizo o Matheus, agradeço o Custódio pela orientação e os membros da banca pela avaliação. Encerrando, então, a primeira apresentação da tarde. Aplausos, então, para o Matheus, né? Parabéns, Matheus. Obrigado. No churrasco da Biseca tem que ir, né? Tá certo? Beleza. Tá. Já.